Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Tenho recebido muitas, mas muitas informações assim do público que está adorando o programa Mais Saúde nesse novo formato, principalmente quando a gente fala de uma maneira que dê para que você, no final do programa, consiga colocar em prática no seu dia a dia, com coisas muito simples, uma série de dicas, sabe, que vão fazer diferença não só na sua saúde, como também na sua família. E aqui conosco novamente o meu caríssimo professor Alexandre Aguiar, que, gente, a aula dele, o dia que vocês tiverem a oportunidade, assistam, porque é imperdível. Aliás, você anda dando uma aula aqui no programa, né? Bem-vindo, Alexandre. Obrigado. É um prazer estar aqui com o pessoal. Pois é. Alexandre, quais as patologias, quais as doenças que podem mais afetar, vamos falar de pele, né? Que pele é uma coisa que a gente adora, que podem mais afetar essa parte, envelhecer mais a pele. Tem doenças que, assim, são mais prejudiciais para a nossa estética? Sim, tem sim. Algumas doenças, nós falamos aí já em outro programa, né? Em relação ao processo de regeneração. Entretanto, algumas doenças pontuais, vou citar aqui, problemas renais e diabetes. Me fala do problema renal, porque diabetes a gente já tem uma ideia, mas o renal? Sim, todo mundo ouve falar de vitamina A, de ácido retinóico, que a vitamina A é bom para queratinização da pele. Nós consumimos vitamina A. Mas a conversão, o metabolismo da vitamina A endógeno no nosso corpo depende muito dos rins. Então, quando você começa a ter alguma deficiência no metabolismo renal, esse metabolismo de vitamina A também fica comprometido. E aonde nossa vitamina A ela é produzida, tem todo o metabolismo renal, tem o armazenamento hepático, porém, a gente precisa da vitamina A para poder chegar nos tecidos periféricos. Então vamos pensar, o que é tecido periférico? Cabelo, unha, pele. Então imagina bem, eu preciso do rim para ativar essa vitamina A, preciso do fígado para armazenar essa vitamina A. E essa vitamina A, para poder sair do fígado e chegar na nossa pele, depende de vários transportadores. Tem uma transportadora chamada transtirretina, né? Que é uma proteína que faz esse processo. Mas se o rim não está comunicando muito bem com esse fígado, você começa a ter problema nesse metabolismo da vitamina A e o processo de queratinização, né? Traduz esse O que é a queratinização? Isso. Todo mundo já ouviu falar num shampoo de queratina, né? Queratina para a pele. O que é a queratinização? A nossa derme. Isso aqui é queratina, isso aqui, o cabelo é queratina, as unhas são queratinas. Nós precisamos dessa queratinização. Então, esse metabolismo da vitamina A, ele tem que estar fluido, ele tem que estar muito bem. Para isso, depende do funcionamento de alguns órgãos. Um deles é o rim. Agora, por exemplo, então, eu sempre falo, ai, minha unha tá fraca, minha unha é isso. De repente, pode ser até uma doença renal que ainda não se manifestou. Exatamente. E que está trazendo esse problema dessa queratinização. Exatamente. Mas aí essa pessoa vai e toma uma vitamina que tem vitamina A. Isso vai, digamos assim, mascarar esse problema? Quer dizer, ela vai ter uma recuperação dessa unha? Pode, porque dependendo do intestino dela, essa absorção pode acontecer, né? Porque o metabolismo da vitamina A, ele depende do consumo junto de gordura também. Então essa pessoa tem que estar consumindo boas gorduras, porque a vitamina A, ela vem na carona. Ela não tem uma entrada exclusiva, então ela vem na carona e precisa de toda uma... Ela não pode ter desnutrição proteica, porque é a proteína que vai trazer a vitamina A para o sangue. Né? Ela tem que estar presente. É o carrinho. É o carrinho, né? A proteína que vai transportar. Se tiver uma desnutrição, se o carrinho tiver estragado, a vitamina A fica lá esperando. Esperando o Uber, né? E ele não vem. Gente, é impressionante porque as coisas não são assim, né? O pessoal pensa, não,
é toda uma conversa que tem que acontecer. E não é tão simples, eu vou tomar eu preciso de uma vitamina, minha unha tá fraca. Gente, é tão complexo, né? Demais. Agora, isso do rim foi muito bom você ter colocado. E em relação ao diabetes, porque, gente, metade das pessoas portadoras de diabetes não sabem. 50% tem diabetes e não sabe. Vai descobrir quando o rim, depois de 10 anos, começa a falhar. Isso é até um sinal que eu quero dar para o telespectador. Isso. Que preste atenção na evolução da doença. Nós classificamos a doença em alguns processos. Isso na epidemiologia, né? Pré-clínico, que é justamente quando a pessoa não tem sinais e sintomas. Que muitas vezes o que vai avisar essa pessoa que ela já está com uma alteração é um exame laboratorial. Porque a gente geralmente chega na fase clínica. O que é a fase clínica? Ai, a minha unha está fraca. Ai, a minha pele está ruim. Ah, eu estou urinando demais, né? Ai, eu estou tendo sudorese intensa, estou suando muito. Ai, deixa eu ir ao médico. Então, vale a pena você que está aí assistindo o programa buscar a fazer um exame se tem ainda mais histórico na família. E esse é o grande... E por que falamos do diabetes? Porque diabetes é uma doença que vem aumentando em função dos hábitos alimentares, né? Dos produtos alimentícios ricos em gás. Sabe o que é o gás, telespectador? Gordura, açúcar e sal. A indústria usa isso para encantar o nosso paladar, tá? E aí a pessoa fica constantemente com glicose alta. Aí entra o processo chamado glicação. Nós precisamos de colágeno para ter uma pele boa, não é verdade? E na medida que essa glicose fica acima do limiar, ela não tem o que fazer, ela começa a agarrar nesse colágeno, ela glica, faz uma ligação e não deixa o seu colágeno ser produzido. Vou dar um exemplo aqui fácil. As pessoas diabéticas, elas têm uma extensão da doença chamada pé diabéticos, onde tem um tipo de ferida e essa ferida ela fica como uma úlcera, como uma ferida aberta. Isso. E ela dificilmente fecha. A pessoa às vezes tem que enrolar em faixas, fazer curativos diariamente. Sim. Justamente por causa do perigo que tem, da dificuldade que a pele tem em regenerar. Por quê? Começa a produção, quando chega na hora de produzir o colágeno, o que acontece? A glicose vai lá, glica, não deixa o colágeno ser produzido e aí a ferida não consegue fechar. Pois é, e aí eu tô cá me perguntando como é que a gente vai fechar o programa para dar uma dica concreta do que esse telespectador que, de repente, está achando que a unha está fraca, será que é do rim? Como é que a gente pode estar ajudando? Que eu sempre falo que as campanhas, quando ocorrem, vocês têm que ir lá, aferir pressão, é gratuito, fura o dedinho, isso é importante, né? Porque aí você está naquela fase que é aquela sem sinais e sintomas ainda. Mas o que você diria, assim, para o nosso público, o que fazer concretamente? Nós estamos aí na era da informação acessível, né? Estamos aqui fazendo um trabalho abençoado, trazendo várias informações. Primeiro, conheça seu corpo, não tenha medo de fazer exames, que é promovido aí pelo sistema de saúde, gratuito. Então, a gente fica com medo, né? As pessoas falam assim, eu não vou caçar problema. Não é vou isso. lá, sempre vão achar alguma coisa, graças a Deus. Graças a Deus que você está tendo a oportunidade de conhecer o seu corpo e quanto mais cedo você conhece, mais você tem recurso. Exato. Você, quando já sabe do processo na fase pré-clínica, quando ela simplesmente está aumentando uma glicose, um problema de ureia aumentado, você tem como mais se corrigir. E aí você pode usar mais justamente do que? Você tem mais tempo de procurar uma atividade física, você tem mais tempo e atividade física, alguma coisa que te dê prazer, né? Voltada ao prazer. E vai buscar mais informações, como você dá aqui no programa, né? Diariamente, sempre trazendo informações fantásticas de bons alimentos, né? Consumir mais fibras. As pessoas consomem poucas fibras. Fibra a gente tem que comer 30, 35 gramas por dia. As pessoas consomem 12 gramas por dia. Eu sempre digo assim, você mastiga 30 vezes antes de engolir, aí a pessoa, imagina, nem 5. Falei, então você está comendo muito produto industrializado. E faz o seguinte, pega um brócolis, cozinha 120 segundos, são 2 minutos. Vê se você consegue engolir antes de mastigar pelo menos 30 vezes. E ali tem fibra à beça, não é verdade? Bastante. E fibra boa. E fibra boa. E fora
toda aquela história, né, que faz bem para o fígado e uma série de outros órgãos. Bom, eu achei que a dica de hoje foi excelente de ir em busca de como você está quando você está bem, né? Exatamente. Não espera os problemas chegarem. Exatamente. Bom, queridos e queridas, esse foi o programa Mais Saúde, nesses 30 anos de TV Canção Nova, e nós esperamos você no próximo programa. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.